Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o jogo entre Santos 1 Corinthians também 1, né? Antes eu peço que vocês compartilhem, comentem, ativem o sininho para as notificações e se inscrevem no canal, tá? O jogo começou bem, bastante com intensidade no meio campo, né? É, Apesar que o Santos, ele teve um domínio, né, maior no primeiro tempo ali do jogo. Só que, velho, o Santos não conseguiu produzir muitas coisas. Aí acabou que o Santos tomou um gol, né, num, numa, numa jogada do Corinthians, que Memphis Depay conseguiu cortar pro lado, um caso para dentro, né, da esquerda para a direita e bateu e abriu o placar. Depois dos 4 minutos depois que o Corinthians tinha feito o gol, o Santos conseguiu, com um erro do Corinthians, pegar o contra-ataque ali e Gabigol conseguiu arrancar e conseguiu deslocar o goleiro e tocar no canto para fazer o gol de empate e com isso terminar o primeiro tempo empatado. E aí na volta do intervalo, né, o Santos, ele, tipo, não melhorou, vamos se dizer, melhorou, mas é ainda muito aquém, né, porque, tipo, a gente chega no clássico, né, querendo que, com a expectativa que a gente podia ganhar para poder subir bem na tabela, né, ficar bem colocado na tabela para poder respirar melhor, não ficar pensando em zona de rebaixamento, nada dessas coisas. E aí acabou que o Santos, ele no segundo tempo, é, ficou um jogo mais truncado, né? De pouca chance, tanto pro Santos quanto pro Corinthians. Acabou que o Santos, ele não conseguiu fazer nada mais no segundo tempo, tá? E aí acabou que o Santos ficou com um jogador a menos, dois jogadores a menos, né? O Corinthians tem mais chance de poder no finalzinho fazer o gol da vitória, só que o Santos conseguiu neutralizar e com isso terminou 1-1, tá? A escalação ficou o seguinte: Gabriel Brazão no gol, Luan Pérez, Zé Ivaldo e Adonis Frias. No meio campo, atrás, na frente do zagueiro, ele colocou Oliva, né? É o novo jogador que chegou. E mais à frente, no meio campo, colocou Barreal, é, Gustavo Henrique, que é o menino da base, tá? Que ele trouxe. Gabriel Bontempo, Rony, Gabigol, Neymar, ali, né? Não teve esse travando de nós. Ficaram um na direita e outro na esquerda. E aí, vamos no jogo, né? Galera, é o seguinte, o Santos, a gente acha que quando o Santos vai melhorar, né? O jogo, né? Vai com expectativa para assistir esse jogo. Porque é um clássico, a gente quer ganhar, a gente quer sair de lá com 3 pontos feliz, né? Sair com 3 pontos da nossa casa feliz, né? Segurar. O Santos não consegue jogar bem. Principalmente Neymar. Neymar jogou abaixo do que ele joga nesse jogo. Ele mesmo falou no final do jogo que ele jogou abaixo, né? Do que ele poderia jogar. E ainda mais que hoje, né? Vai ter a convocação para os dois últimos amistosos, né? Mais principal, porque vai ter um antes de ir para a Copa, mas esses são os dois principais, que é hoje, né? E aí, o Santos no primeiro tempo, ele, tipo, começou bem, atacou mais do que o Corinthians ali, né? Teve mais chance, Barreal conseguindo fazer um bom jogo, Rony foi o jogador que mais foi raçudo o jogo inteiro, entendeu? Dividia todas as bolas, defendia
entendeu? Defesas que era pra zaga tá fazendo, o Rony vem fazer, defender, entendeu? Pra poder não deixar o Corinthians fazer suas jogadas e abrir o placar, né? E aí acabou que em um lance o Corinthians conseguiu fazer uma jogada que a bola chegou em Depay. E aí Depay ele consegue da esquerda para direita, cortar, né, para dentro e chutar. E aí fazer 1-0 pro Santos. E com isso o Santos, ou fazer 1-0 pro Corinthians, desculpa, galera. E aí o Santos, ele continuou atacando, né? Ali, mas muito abaixo, né? Passe errado de Neymar, entendeu? Que Neymar fazia, as jogadas não chegavam direito, e aí acabou que no erro do Corinthians, né? O Santos conseguiu com o contra-ataque de Gabigol deslocar o goleiro e conseguir jogar no canto e empatar o jogo. E aí, com isso, terminou o primeiro tempo, né? 1-1. Na volta do intervalo, o Santos teve que tirar Gabriel Bom Tempo, né? Que ele sofreu uma lesão de contratura lombar, né? E aí teve que tirar ele. E aí colocou o Ilharão no lugar, né? E aí ele pegou mais à frente, teve que tirar, resolveu tirar Barreal. Não sei porque ele fez isso, né? Mas ele tirou Barreal. E quem tava fazendo essa substituição, antes, pra vocês saberem, galera, foi o auxiliar do Vojvoda, tá? Porque o Vojvoda tinha tomado cartão no jogo passado do Mirassol. E aí ele não pôde ir à beira do campo. Então quem estava fazendo substituição dos jogos, trabalhando no comando da beira do campo, era o auxiliar de Vojvoda. E aí ele também tirou, como eu falei, Barreal para botar Vinícius Lira, né? Depois ele tira Gabigol, que estava bem no jogo. Que ele, pro meu ver, ele podia ter tirado Neymar, né? Porque não estava jogando muito bem. Gabigol estava melhor que Neymar. Ele tira o Gabigol para botar Tassiano no jogo. Aí ele vai tirar o menino da base, que é o Gustavo Henrique, que ele tinha subido e botou para jogar, para botar Roleiser, né? E tira Christian Oliva para botar Gabriel Menino. E aí quando ele faz essas substituições, a torcida começa a chamar ele de burro. Entendeu? Burro. Porque essas substituições não eram as substituições certas, cara. Entendeu? Novamente fazendo substituições erradas. Entendeu? Erradas pro Santos. E aí acaba que o quê? O Santos começa a sofrer no jogo, porque Luan Pérez, ele já tinha tomado cartão amarelo por fazer uma falta. Aí ele vai e faz outra falta no segundo tempo. Entendeu? E toma o cartão vermelho. Aí é expulso. Beleza. Aí o Santos fica com 9 jogadores, com 10 jogadores no campo. Aí daqui a pouco, Vinícius Lira, que já tinha acabado de entrar, pouco tempo depois, ele sentiu um incômodo no joelho. Entendeu? E aí, ele sentiu uma entorse no joelho, e aí ele acaba que sai do jogo. E o Santos fica com 9 jogadores a menos. E aí, com isso, o Santos, no final, começou a sofrer pressão. E quase toma o gol da virada. E quase sai com a derrota. Só que, graças a Rony, que foi raçudo, entendeu? Luan Pérez até jogou bem. Teve um lance de Luan Pérez que ele foi raçudo, que a torcida até comemorou, gostou dos lances dele. Só que no final ele vacila e toma cartão vermelho. Entendeu? E aí o Santos não consegue produzir, entendeu? Que era para produzir agora, para poder ganhar esse jogo, para poder ficar de uma colocação muito boa no campeonato e depois pegar o Internacional agora de novo em casa, que tá ruim, que provavelmente eu acho que para mim vai ganhar, né? Ia ficar melhor ainda na colocação no Campeonato Brasileiro. Só que o Santos
continua jogando mal, entendeu? Você pensa que o Santos começa o jogo jogando bem ali, pô, vai agradar a torcida, mas no final ele cai de produção. E aí o Santos vai mais nada na partida. Aí o Corinthians, quando tem a oportunidade, ele assusta, né, na partida. Também não conseguiu fazer muita coisa porque o Santos, pelo menos, conseguiu fazer uma marcaçãozinha legal, comparado ao jogo do Mirassol, que o Santos não conseguiu marcar, né? A pressão nesse jogo do Corinthians foi melhor, mas mesmo assim foi abaixo, entendeu? Neymar não jogou o que sabe jogar, entendeu? Gabigol que tá bem, ele inventa de tirar Gabigol, entendeu? Ele tira o Boba Real, que tava bem também no jogo, entendeu? E faz as medidas erradas. Então, o Santos agora precisa, depois desse empate, né, de 1-1, né, que ganhar o jogo contra a Internacional, né, que é dentro de casa, aproveitar que é mais um jogo dentro de casa, para poder ficar pelo menos numa boa colocação no campeonato, para quando pegar o Cruzeiro, que é fora de casa, e caso vir perder, né, se caso perder, não voltar a ficar perto da zona, entendeu? Ficar numa colocação boa, entendeu? Para os próximos jogos, entendeu? Então, se o Santos não jogar bem de novo contra o Internacional, né? Não jogar, porque contra o Corinthians não jogou bem. Se não jogar bem contra o Internacional, rapaz, e empatar de novo ou perder, Vojvoda vai ser demitido, provavelmente, tá? Então, galera, esse foi o jogo entre Santos e Corinthians, tá? Obrigado por quem assistiu, tá? O Santos agora tá na posição de décimo terceiro com 6 pontos, né? Cada empate ganha 1 ponto. E o próximo jogo vai ser contra o Internacional, fora de casa. Ou dentro de casa, desculpa, dentro de casa. E depois o Santos pega o Cruzeiro fora de casa, tá? Então, galera, agora é esperar para ver se o Santos melhora novamente. A gente espera contra o Internacional, que senão o Vojvoda vai provavelmente ser demitido, que ele vai entrar mais uma vez pressionado, tá? Obrigado por quem assistiu, compartilha, comentem, ativa o sininho para não perder notificações. Espera nos próximos vídeos e falou!